Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Está na Europa, em Portugal, em busca do substituto de Jorge Jesus. Pode ser que ele dê uma passadinha na Espanha, porque Fernando Hierro se torna uma opção também para o rubro-negro. Pedrinho. É uma busca incessante, né, por um treinador estrangeiro. Espero que antes da nacionalidade venha realmente a procura por uma ideia de jogo não parecida com a do Jorge Jesus, que cada um trabalha de uma forma, mas com uma essência ofensiva que é a característica do Flamengo. Jorge Jesus demonstrou que você pode ter os melhores jogadores jogando. Não precisa ter jogadores cabeça de bagre, como a gente falava, jogadores de mais marcação. Se você tiver uma ideia, né, e construir isso com um processo de treinamento, você consegue ter jogadores de qualidade em todos os setores do campo. Então, para mim, o mais importante é a ideia. Se ele está com dificuldade de encontrar no Brasil treinadores com essa ideia, e aí ele vai para a Europa, beleza. Agora, buscar por nacionalidade, eu não concordo muito, porque a gente já teve exemplos de treinadores portugueses que vieram e não deram certo. Né? Nós temos treinadores brasileiros que são muito competentes. Então, a busca é pela ideia e não pela nacionalidade. Falando um pouquinho mais do Fernando Hierro, ele foi técnico da Espanha na Copa do Mundo da Rússia. A primeira experiência dele à beira do campo foi em 2016, no comando do Oviedo. Ele terminou a temporada 2016-2017 em 8º lugar. E antes disso, em 2014 e 2015, ele havia sido assistente de Carlo Ancelotti no Real Madrid. Depois dessa passagem pelo Oviedo, o Hierro voltou a ser diretor da Espanha em 2017 e aí na Copa do Mundo da Rússia em 2018 foi nomeado técnico da equipe. E aí, depois disso tudo, na verdade, o Julen Lopetegui, foi demitido dias antes do Mundial, porque ele foi anunciado no Real Madrid. E aí sim, o Hierro assumiu a seleção na Copa do Mundo da Rússia. Eu queria ouvir o Noriega em relação a essa opção que vem agora da Espanha, que está sendo oferecida para entrar no lugar de Jorge Jesus aqui no Flamengo. Então, Karine, o Hierro, ele é um representante da Espanha antes da era tic-tac, antes da era vencedora da Espanha, né? Foi um jogador sensacional, um líder de seleção espanhola, de Real Madrid, mas de uma ideia de jogo muito diferente do que consagrou a Espanha a partir do Barcelona do Guardiola, depois com Luiz Aragonés, né, na mesma época, Luiz Aragonés, e depois, um pouquinho depois, o Guardiola decolando no Barcelona, Luiz Aragonés campeão europeu em 2008, depois vem Vicente Del Bosque, e a Espanha ganha tudo de 2008 a 2012. Mas o Hierro representa uma outra ideia de jogo, é completamente diferente, é um cara que ainda não se sabe direito se ele é cartola ou treinador, né? Ficou muito de um lado para outro, então não me parece uma escolha que vá casar com as ideias que o Jorge Jesus tinha de futebol. Em princípio, não quer dizer que pode ou não dar certo. Ele pegou uma bucha, né, na Copa do Mundo da Rússia, né, já foi chamado às pressas, muito mais por ser ou ter sido um dirigente naquela época, para dar uma acalmada, depois de tudo que aconteceu com o Lopetegui, às vésperas da estreia da Espanha na Copa do Mundo contra Portugal. Então, acho assim, me parece uma escolha que vai para um caminho um pouco diferente do que era a ideia de jogo do Jorge Jesus. Aí eu estou com o Pedrinho. Acho que o Flamengo está apostando muito na tese. A ideia do Flamengo é que só serve para o Flamengo hoje um treinador estrangeiro. Então eu vou buscar algum treinador estrangeiro, mas eu não estou buscando uma ideia, um conceito de futebol que seja parecido com o do Jorge Jesus. Pelo menos na minha maneira de ver. Em relação aqui às opções, depois eu vou passar todos os nomes, mas eu queria passar para o Lédio antes, para saber se ele concorda também com o Pedrinho e com o Nori. Eu concordo. Eu só vou repetir aqui o que eu tenho dito nos programas. É mais ou menos a mesma ideia do Carlos Eduardo Mansur, nosso companheiro do Globo. Acho que é a troca de técnico mais difícil da história do Flamengo.
Por quê? Porque o Jesus conquistou o torcedor, ele saiu daqui com uma idolatria absurda, ele ganhou tudo, ou quase tudo, e o time jogava muito, muita bola. E ele conseguia tirar tudo dos jogadores, fazer com que todos os jogadores jogassem em altíssimo nível. Então, conhecendo, é uma nação de 42 milhões de torcedores, extremamente exigente, o Flamengo vai ter que ter muito cuidado, muito critério para fazer essa escolha. E eu acho que qualquer treinador brasileiro que chegasse hoje já ia chegar semi-degolado ao Flamengo. Eu concordo com a ideia de jogo do Pedrinho, mas eu acho que a pressão seria tão forte em cima de técnico brasileiro que ele não ia conseguir trabalhar no Flamengo. Por isso eu acho o melhor caminho você buscar um treinador na Europa desse momento. Eu acho que vocês têm razão no raciocínio, mas eu fico tentando raciocinar em cima do dirigente brasileiro e do torcedor brasileiro, que não iam deixar esse técnico brasileiro competente trabalhar. E aí eu acho que o Marcos Braz já foi para a Europa para buscar esse treinador que, na minha opinião, vai ser um português. Eu acho que ele vai fazer entrevistas também. Ele fala muito no cara a cara, né? Que eu vou fazer o cara a cara com os candidatos. A própria matéria do Fred Huber, do GE.com, fala que o Fernando Hierro foi oferecido, não foi uma procura do Flamengo. Então pode ser até que o Braz converse com o Fernando Hierro, mas não acho que seja um nome que empolgue, até porque o time trabalha em 2017, enfim, não tem exatamente uma carreira como treinador. Pelo que a gente ouve, pelo que a gente apura, pelas notícias que chegam, eu acho que hoje ele está entre dois treinadores. O Leonardo já disse que não vem para o Brasil, não quer sair da Europa. O Marcos Silva, que era do Everton, que está em disponibilidade, exatamente a linha contrária de jogo ao Jorge Jesus. Então sobram dois. O Domenech Torrente, que era o auxiliar do Pepe Guardiola, aí justifica a ida dele à Espanha. Sim, que ele é espanhol, mora por lá. E o outro, que é o meu favorito, é o Carlos Carvalhal, que é um técnico que joga parecido com Jesus, jogo com intensidade, jogo ofensivo, jogo com uma transição rápida, sufocando o adversário na saída de bola. Linhas parecidas, podem não ser totalmente parecidas, mas são linhas parecidas. Experientes, não tanto quanto Jesus, tem 58 anos, não é vencedor, como Jesus foi, mas já tem uma passagem, já treinou três clubes da Inglaterra, já treinou o Besiktas da Turquia, e hoje faz um trabalho bom num time pequeno de Portugal, o Rio Ave, está em 6º lugar, está brigando por lugar em Copa, enfim. Eu acho que esse é o nome mais próximo de vir. Se vai fechar, se o cara a cara do Marcos Braz vai funcionar com ele, eu não sei. Mas observando o mercado, apurando aqui, apurando ali, eu acho que vai ficar por aí. Eu acho que o Fernando Hierro, ele pode até aproveitar e ir lá, bater um papo com o Fernando Hierro, mas eu não acredito que vai sair muito do papel isso aí, não. Eu acho que a ideia é que seja um português e o Carvalhal me parece bem posicionado. Ô Led, fala a verdade pra gente, você tava com saudade de participar do Troca de Passes, né, com a gente aqui, comigo e com o Pedrinho. Eu tô tão desagradável. Tava com saudade. Olha é o Mota que me inspira. O Mota é o nosso diretor aqui, que fica no ponto. Tomou um vinho, Led? Não. Agora não, daqui a pouco sim. Depois, troca de passes antes de dormir, para dar aquela relaxada. É que eu entro no ar mamado? Não dá, né? Mas é só uma passinha Mamadation, pra descansar antes de dormir, entendeu? Tem que se comportar. Tá cheio de corneta na rede social aí, não dá para entrar no ar mamado não, Pedro. Não, mas eu tô brincando com você, porque realmente esse assunto, a gente tem que falar bastante, tem várias opções, e o torcedor fica nessa ansiedade para saber quem vai ser esse substituto. E só lembrando, né, que o Maurício Souza, que a gente mostrou imagens ali, ele comandou 4 vezes o Flamengo no início do Campeonato Carioca, vai acabar comandando também agora os treinos essa semana, até a gente saber quem será o nome que ficará à frente do Flamengo para o Campeonato Brasileiro. A gente está aí vendo imagens do Maurício Souza. Que é mais conhecido como Mauricinho. Isso, conhecido como Mauricinho. Que é bom treinador, muito bom treinador. Ele fica no Sub-23. Isso. Né? Ele atua no Sub-23. E o Pedrinho tinha pedido para a produção, se puder colocar no ponto aí, as imagens do Jesus, que a gente rodou um pouco antes,
Tem uma imagem do Jesus conversando ali com o Everton Ribeiro que chamou a tua atenção. Por que que é difícil substituir o Jorge Jesus? Por tudo, né? Pelo título, pela ideia de jogo. Mas ele também vem sem vínculo nenhum. Ele não tem vínculo com a torcida, ele não tem vínculo com o empresário. Então ele faz exatamente o que ele quer. Ele tem o desejo de botar o jogador, ele tira o Cuejar e bota o Arão. E se a torcida gostou, não é um problema, ele vai fazer isso. E ele convence. E essa imagem aí que eu queria ressaltar. Aí o Flamengo já é campeão carioca e ele está conversando com o Everton. Sobre tática. Ele está falando algo que aconteceu no jogo, explicando ao Everton o que aconteceu no jogo. Então, assim, ele começa a quebrar alguns paradigmas. E os jogadores, aí eu também concordo com o que o Nori falou lá na primeira, além do comportamento do jogo, o comportamento também no dia a dia. O jogador respeitar isso aí. Porque tem jogador que não respeita. De repente, se fosse um outro treinador, o cara não quer nem ouvir. Acabou o jogo, sou campeão. E ele vai quebrando várias situações. Ele vai dando duro em jogador, ele vai tirando o jogador que não quer jogar e ele pega o jogador e bota para jogar, né? O cara que de repente quer ficar fora de um jogo, ele continua e insiste com o cara. Tudo isso porque ele não tem vínculo. E ele veio completamente assim, eu não quero saber se a torcida gosta do Cuejar. A minha ideia de jogo encaixa o Arão. Ele não queria fazer média com o torcedor, ele não queria fazer média com a imprensa, ele não queria fazer média com o diretor. E isso fica mais fácil para ele implementar. Os resultados aconteceram, aí a coisa também flui de uma forma natural. Mas esses pequenos detalhes eu acho muito interessante. O cara tá ali, em vez de comemorar o título, sabe que já sabia que ia embora, ele tá ali com o Everton ainda ajustando alguma coisa para corrigir e deixar um legado para o Everton, de forma individual. Isso é muito legal. Liderança. Liderança. Eu tô aqui dando uma olhada na hashtag Troca de Passes e aí chegou uma mensagem do Antônio Flávio Gordo. Ele está aqui se intitulando assim, né, gente? Não existe atualmente nenhum treinador brasileiro vivo à altura do Flamengo. Espera aí, Led é brincadeira. O Antônio Flávio está falando o seguinte, não existe atualmente nenhum treinador brasileiro vivo à altura do Flamengo, na opinião dele. É realmente outro patamar. Aí ele falou assim, pô, parem de passar pano. É aquela coisa, né, de rede social. Tem que ser um estrangeiro, sim, na opinião do Antônio. É outro nível. Inclusive, eu vou aproveitar então e passar os nomes, porque o Led começou ali a passar alguns nomes. Então vamos passar todos, tá? O Unai Emery chegou a ser consultado pelo Flamengo, só que ele acabou assinando com o Vídeo Real por 3 anos, né, por 3 temporadas. Aí as opções em Lisboa, que o próprio Led já tinha comentado ali. O Leonardo Jardim está sem clube, mas tem como prioridade continuar ainda na Europa. O Carlos Carvalhal, que foi o que o Lédio falou, ele está no Rio Ave. Tem o Torren, que é ex-auxiliar do Guardiola, treinou agora há pouco o New York City. Tem outros ainda na lista. O Javier é ótimo. Javier Aguirre, ex-seleção do México, Atlético de Madrid, ex-Leganés. Tem o Marcelo Galhardo, só que esse está no River Plate, então fica um pouco mais complicado de tirá-lo. Também porque está com trabalho em andamento. O Ricardo Gareca, na seleção peruana, também está com trabalho em andamento, enfim, está empregado. E o Miguel Ángel Ramírez, que está no Independente Del Valle, que inclusive é adversário do Flamengo em outras competições. Quer falar? Dá a palavra para o Nori, já falei Nori. O Lédio foi muito feliz na questão de escolha, quando ele fala de que não é só a questão da ideia, e o Pedrinho também colocou de forma muito interessante, né, essas duas coisas. Vai ser uma escolha muito difícil para o Flamengo e vai ser muito difícil para quem pegar essa sequência de trabalho, porque a comparação vai ser inevitável. É um pouco como, mal comparando, né, um goleiro substituir o Rogério Ceni no São Paulo e um treinador pegar o Corinthians depois do Tite. Depois de tudo que o Tite ganhou. Até o Gesualdo com o São Paulo, né, Nori? Exatamente, porque vai ser comparado, entendeu? No caso do Jesus, essa comparação vai durar por muitos anos, porque é muito difícil emplacar a sequência de conquistas que ele emplacou, né? Um cara que vai embora com 4 derrotas, ele tem mais títulos do que derrotas. Um cara que conseguiu rapidamente implantar uma ideia, melhorar jogadores, né? Você pensa no Bruno Henrique e no Gabigol, o que esses caras jogaram no Flamengo, né? O Gabigol que vinha de uma passagem ruim pela Europa, começava a se recuperar no Santos, o Bruno Henrique mostrava um potencial no Santos, esses caras vêm e explodem jogando com o Jesus. O que jogou o Arão, que a gente viu aí na imagem,
A recuperação do Everton Ribeiro, que quando volta para o Brasil, vem para o Flamengo, ele volta num ritmo muito longe do ideal, mas com o tempo, né? Ele vai e se recupera. Então vai ser muito difícil para qualquer treinador, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro. Eu acho que competência não tem sotaque, competência não tem nacionalidade. Né? Existem ótimos treinadores brasileiros. Discordo do nosso amigo Gordo que mandou a mensagem aí. Tem gente competente no Brasil capaz de fazer esse trabalho, mas é direito do Flamengo buscar lá fora. E mesmo o estrangeiro que venha vai ter trabalho, vai ter muito trabalho. Porque o Jorge Jesus foi a tempestade perfeita, né? Tudo deu certo, graças ao trabalho dele, graças à competência dele, aos jogadores. Isso está muito enraizado na alma do flamenguista. Vai ser esse time de 2019 do Flamengo, ele está lá, cabeça a cabeça com a geração de 80 até 83, do Flamengo no coração do flamenguista. Então imagina o peso de quem vem para pegar essa sequência.